Leitura do capítulo 43 do livro do Gênesis. A fome continuava rigorosa na terra, assim quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente, não volte à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram este mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar o responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem, que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro, e Benjamim foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: levem estes homens à minha casa, matem um animal e preparem-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar-nos de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José. Eles disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata que de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinha trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de que me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Sirvam a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram de comida na mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Então essa foi a leitura do capítulo 43 do livro do Gênesis. Leitura do capítulo 43 do livro do Gênesis. A fome continuava rigorosa na terra, assim quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente, não volte à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram este mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que
nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem que um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias de mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem, que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro, e Benjamim foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: levem estes homens à minha casa, matem um animal e preparem-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar-nos de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José. Eles disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata que de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinha trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Sirvam a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram de comida na mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Então essa foi a leitura do capítulo 43 do livro do Gênesis. Leitura do capítulo 43 do livro do Gênesis. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não volte à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram este mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias de mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem, que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então o homem descendo ao Egito, então os homens
homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro, e Benjamim foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: levem estes homens à minha casa, matem um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar-nos de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José. Eles disseram à entrada da casa: ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata que de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinha trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Sirvam a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram de comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Então essa foi a leitura do capítulo 43 do livro do Gênesis. Leitura do capítulo 43 do livro do Gênesis. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não volte à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram este mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias de mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Aqui que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro, e Benjamim foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: levem estes homens à minha casa, matem um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar-nos de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José. Eles disseram à entrada da casa: ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo.
O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata que de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinha trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Sirvam a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram de comida na mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Então essa foi a leitura do capítulo 43 do livro do Gênesis. Leitura do capítulo 43 do livro do Gênesis. A fome continuava rigorosa na terra, assim quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não volte à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram este mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Aqui que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que lhe permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro, e Benjamim foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: levem estes homens à minha casa, matem um animal e preparem-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar-nos de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José. Eles disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata que de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinha trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Sirvam a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles.
Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram de comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Então essa foi a leitura do capítulo 43 do livro do Gênesis. Leitura do capítulo 43 do livro do Gênesis. A fome continuava rigorosa na terra, assim quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não volte à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram este mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias de mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Aqui que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que lhe permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro, e Benjamim foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: levem estes homens à minha casa, matem um animal e preparem-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar-nos de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José e eles disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata que de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinha trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive, passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Sirvam a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram de comida na mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Então essa foi a leitura do capítulo 43 do livro do Gênesis. Leitura do capítulo 43 do livro do Gênesis. A fome continuava rigorosa na terra, assim quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Israel perguntou:
perguntou por que me causaram este mal, contando aquele homem que tinha outro irmão. E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e leve-nos como presente ao tal homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias de mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro, e Benjamim foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: levem estes homens à minha casa, matem um animal e preparem-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomarmos de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José. Eles disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata que de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinha trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Sirvam a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram de comida na mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Então essa foi a leitura do capítulo 43 do livro do Gênesis. Leitura do capítulo 43 do livro do Gênesis. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas o Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não volte à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram este mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e leve-nos
leve-nos como presente ao tal homem que um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias de mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Aqui o homem todo-poderoso, que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro, e Benjamim foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: levem estes homens à minha casa, matem um animal e preparem-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar-nos de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José. Eles disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata que de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinha trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Sirvam a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram de comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Então essa foi a leitura do capítulo 43 do livro do Gênesis.